O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil apresentou a conclusão das investigações sobre a morte daqueles dois irmãos. Eu estava em férias, mas acompanhei. Aconteceu no mês passado, na Lagoa do bairro Santa Maria. Vocês lembram? Chamou a atenção, todo mundo ficou estarrecido com esse caso que aconteceu, mas esse drama, mais envolvendo duas crianças. O padrasto e a mãe, a polícia confirmou que foram os autores do crime. Tamires France vai trazer detalhes da conclusão dessas investigações. Com você, Tamires. Agora, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. O delegado Mário Leone concluiu o inquérito que durou aí aproximadamente 30 dias e foi confirmado que o padrasto realmente responderá por duplo homicídio das crianças Sara e Micael. Sara, de 10 anos, e Micael, de 6 anos, que foram encontrados no dia 8 de novembro na lagoa ali do Areal, da região do bairro Santa Maria. E agora a gente traz os detalhes com o delegado Mário Leone, que já confirmou que após a escuta de várias testemunhas, familiares, vizinhos, pessoas que moravam próximo à residência do casal, foi confirmado que essas crianças já eram fortemente maltratadas, não só psicologicamente, como também fisicamente, diariamente. Então, a gente tem aqui as informações com o delegado Mário Leone, que inclusive já detalhou para a gente que, por exemplo, a Sara muitas vezes já era acordada pela mãe a golpes, a tapas, era obrigada, inclusive, diariamente a fazer trabalhos domésticos, enfim, tinha uma infância totalmente corrompida pela violência da própria mãe, não é, delegado? Boa tarde. Sim, sem dúvida, uma situação brutal que a gente pôde aprofundar, principalmente após a prisão do casal, quando muitas pessoas se sentiram encorajadas a dar o seu depoimento sobre as torturas que essas crianças passavam, principalmente a garotinha, as agressões físicas, psicológicas. As crianças viviam perturbadas, passavam fome, sede, viviam trancadas dentro de casa. Muitas vezes os próprios familiares tinham que levar comida, as crianças tinham que comer com a mão, porque não tinha como o prato de comida passar por entre as grades da casa. Muitas vezes a garotinha era acordada já a tapas, sendo constrangida a fazer as atividades domésticas todas para a mãe. Agressões físicas, as crianças viviam perturbadas, fugiam, a garotinha fugia constantemente, não queria voltar para casa, na escola se escondia para não ter que voltar no ônibus escolar para casa, por conta desses abusos que aconteciam, que chegaram ao conhecimento do Conselho Tutelar, inclusive. E tudo isso justificou a decretação das prisões temporárias desse casal, assim como a prova pericial que foi produzida, né, a certeza que nós já tínhamos de que se tratava de traumatismo craniano, né, as crianças foram já jogadas na lagoa já em estado de óbito, e isso o doutor Vitor vai poder explicar melhor para a gente. Enfim, mas foi após a prisão que a gente pôde avançar ainda mais na produção da prova pericial. A gente, inclusive, apesar do Luciano negar a autoria desse crime, nós conseguimos colocá-lo na cena do crime a partir dos fragmentos digitais encontrados na sandalinha da criança, que foi encontrada às margens da lagoa, e que confirma, inclusive, então, a participação dele, a coautoria, junto com a mãe, que lamentavelmente era a responsável maior pelos cuidados das crianças, mas que negligenciava desses cuidados e que ameaçava, que agredia constantemente essas crianças, que se tornaram, entre aspas, um estorvo para esse casal. Eles não queriam ter o trabalho com essas crianças, eles não queriam ter que cuidar dessas crianças. A única criança que foi poupada é um jovem de 9 anos que recebe benefício assistencial, porque ele é especial. E, inclusive, a gente tem a comprovação de que ela usava esse dinheiro do garotinho, que foi o único que foi poupado, exatamente por conta da questão financeira, para comprar drogas para o Luciano. Né? No dia do crime, eles consumiram bastante bebida alcoólica e cocaína.
E foi constatado, Ricardo Marques e telespectadores, que o crime foi cometido exatamente no dia 6 de novembro. Inicialmente, a Jussiara relatou à polícia que as crianças teriam desaparecido depois de terem ido à mercearia comprar guloseimas, mas, na verdade, foi justamente nesse dia 6 de novembro que ocorreu o duplo homicídio. Lembrando que o Luciano Santos de Oliveira, de 35 anos, padrasto da criança, já foi preso durante 10 anos, envolvido com tráfico de drogas e roubo. Então, o Luciano já tinha um histórico. E agora a Jussiara vai responder, os dois vão responder, né? E podem levar aí até 30 anos de prisão. Lembrando que a Jussiara foi coautora do crime, porque justamente presenciou o crime que foi praticado a pauladas, próximo à lagoa, onde as crianças foram jogadas. Sim, a Jussiara conheceu o Luciano no sistema prisional, quando passou a ter direito à visita íntima. Quando ele foi solto em liberdade condicional, ela o levou para dentro de casa e para convivência com as crianças. Pronto, a gente vai agora exibir justamente um vídeo que mostra detalhes da conclusão do inquérito e imagens do circuito de câmeras do bairro Santa Maria que mostram detalhes e que ajudaram a polícia a desvendar esse crime que chocou o estado de Sergipe. O primeiro vídeo mostra as crianças correndo lá nas imediações próximo à casa delas. Então, a gente tem o dado, a informação de que até por volta de meio-dia, passando um pouco do meio-dia, as crianças estavam vivas, correndo lá pelas ruas. Depois, as crianças não são mais vistas com vida. A segunda imagem mostra que confirma que eles passaram o dia todo longe, largaram as crianças lá à toa, e que eles só retornam à noite, por volta das 20 horas. Eles aí começam a zanzar lá pela rua, como se estivessem procurando as crianças, e eles só retornam por volta de antes das 11 horas. Entre as 23 horas e 23h30, Jussiara já é vista sem a companhia de Luciano, sozinha, azoada, assim. Entendeu? Aí, ali o crime já havia acontecido, porque ela disse que foi à noite por volta de umas 10 horas. Eu acredito que foi antes, por volta de umas 9 horas. Então, o crime ocorreu no dia 6 de novembro. Existia uma grande interrogação da polícia entre o dia 6 de novembro até o dia 8 de novembro, quando os corpos foram encontrados. E essas imagens foram absolutamente decisivas para a conclusão do inquérito. Sim, exatamente. Porque a partir da análise dessas imagens, a gente tem a certeza de que as crianças estavam vivas ainda durante a manhã do dia 6 de novembro, até por volta de 12h20. A gente tem a confirmação de que o casal passou o dia todo afastado. Eles retornam para casa, para o bairro Santa Maria, por volta das 20 horas. Entre as 20 horas e as 23 horas, eles saem em busca das crianças. Né? Então, é nesse íntere que o crime acontece. A gente está aqui também com o diretor do IML, o Vitor Barros, que vai trazer detalhes para a gente. Afinal de contas, os corpos foram encontrados com perfurações. Já foi confirmado no inquérito que essas crianças morreram a golpes de pau, que foram encontrados lá paus, pedaços de madeira, e foram golpes na cabeça, né? Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, os corpos chegaram em estado avançado de putrefação, certo? E, diante desses dois corpos, a primeira pergunta era se aqueles dois corpos seriam, de fato, as duas crianças desaparecidas, né? Muito embora as digitais delas estivessem preservadas, elas não chegaram a ser registradas no Instituto de Identificação. Portanto, esse confronto inicial papiloscópico ele não pôde ser realizado, e então eu designei a perita Iane Pinheiro, que é uma odontologista que faz parte da nossa equipe, para fazer a análise da arcada dentária dos corpos, né? Ao mesmo tempo que uma entrevista com a família e características pessoais, ela conseguiu estabelecer uma identificação positiva para os dois corpos como sendo das duas crianças. Em seguida, a doutora Solange Lima, perita médica legal, procedeu ao exame de necrópsia e inicialmente foi afastado a possibilidade de afogamento. Não havia sinais de afogamento, nem no parênquima pulmonar, nem nas vias aéreas. O que havia, na verdade, eram múltiplas lesões contusas na região do crânio. E nós fomos capazes de fechar como traumatismo craniano.
Muito obrigada ao Vitor Barros, diretor do IML. Então, por causa de todo esse trabalho conjunto, foi identificado e concluído que as crianças não morreram vítimas de afogamento e que elas foram, sim, vítimas de duplo homicídio cometido pelo Luciano Santos de Oliveira e a Jussiara Soares dos Santos, que é coautora do crime. Muito obrigada, delegado Mário Leone. Reportagem completa sobre esse caso chocante no Jornal do Estado. Ricardo? Obrigado, Tamires França. Obrigado aos representantes da Secretaria da Segurança Pública. Tem um fato importantíssimo nesse caso, que é importante que você fique atento. Você que mora vizinho e souber de algum maltrato contra a criança, principalmente assim, na infância, 8, 9, 10 anos, qualquer tipo de idade. Eu sei que as pessoas pensam assim, não, mas eu não vou me meter, não sei o que, eu tenho medo que faça alguma coisa. Você liga, tem uma ferramenta na Secretaria da Segurança Pública muito importante que você não precisa se identificar e eles vão investigar. É o 181. Ou você liga para o Disque 100 também. Mas o 181 você liga, olha, está acontecendo isso, e você ajuda a evitar ocorrer determinados casos como esse dessas duas crianças que foram assassinadas aqui em Aracaju.